Oi, meu nome é Bruno e eu aqui com o meu grupo, Joaquim e Miguel, nós viemos apresentar o trabalho sobre como a sociedade atual é afetada com os laços do Brasil Imperial. Bom, aqui podemos ver algumas imagens do Brasil Imperial e ver a discrepância da sociedade como ela era e como ainda pode afetar nos dias de hoje. No Brasil Imperial era dividido muito entre pobre e escravizados e ricos que mandavam nesses pobres, eram donos, faziam o que quisessem e ainda assim ganhavam lucro em cima disso e tudo que eles faziam era a favor do seu próprio bem. Bom, na sociedade atual podemos ver que algumas coisas ainda acontecem dessa forma. Os, os conceitos de enraizamento ainda continuam pelo fato de os ricos acabam sempre dependendo dos pobres para seu trabalho, sua empresa fluir, como isso era antigamente com os donos de fazendas que escravizavam os negros e tudo mais. Opa, meu nome é Miguel, oi Sor, e dando continuidade então ao vídeo do Bruno, agora falando um pouco mais sobre o Brasil Imperial e a importância da escravização nele, então realmente falando das raízes da desigualdade no Brasil. Bom, primeiro fato, é muito importante citar que a escravização ela foi de extrema importância para o Brasil Imperial, ela foi a base, ela fundamentou, digamos assim, o Brasil Imperial. Não seria possível existir Brasil Imperial sem a escravização. E isso se deve a diversos fatores, né? O primeiro fato, então, e o mais importante, seria porque a escravização, ela gerava, né? Ela trazia muita mão de obra barata, gratuita e em massa, em abundância. Isso fazia com que os principais setores econômicos da época, como por exemplo a agricultura, a mineração e a produção de bens manufaturados, isso fazia com que a produtividade nessas indústrias, nessas áreas, aumentasse, dessa forma impulsionando o desenvolvimento do país como um todo. E além disso também, né, a escravização ela gerava grandes lucros para os proprietários de escravo, que se beneficiavam da mão de obra exploratória e lucravam muito em cima disso. Bom, e falando um pouco mais também sobre a vida do escravizado em si, que é o tema principal desse vídeo, né, trazer um pouquinho do contexto histórico e de por que hoje em dia esse assunto ainda, digamos que ecoa, e mesmo que de uma forma velada ou estrutural, ainda permanece na sociedade de hoje em dia. Então, a vida do escravizado na época, ela era extremamente árdua e desumana, por trabalhos, por condições brutais de trabalho e punições severas e a completa ausência, né, de dignidade e liberdade. E os escravizados, eles eram tratados literalmente como propriedade, assim, eles eram totalmente privados dos seus direitos, até mesmo os seus direitos mais básicos, e eles eram submetidos a árduas condições de trabalho. E essa realidade, né, ela gerou uma série de desigualdades, racismo, injustiças, que ainda acabam ecoando na sociedade brasileira contemporânea. Então agora já saindo um pouco do período do Brasil Império, do período, digamos, da raiz do problema, e partindo um pouco mais para o período abolicionista, então a trajetória até a definitiva abolição da escravidão, para seguir o objetivo do vídeo, então, a gente vai citar as principais leis criadas na época e não vamos explicar muito o contexto histórico ou por que ela foi criada, e sim o seu objetivo. Então, a primeira lei, já do período abolicionista e visando a abolição da escravidão, o primeiro passo da abolição da escravidão, foi a Lei Feijó, em 1831, que ela definitivamente proibia o tráfico negreiro. Embora ele tenha continuado, já foi, digamos assim, então, o primeiro passo. E aí, passado um tempo, o Reino Unido criou uma lei chamada Bill Aberdeen, que basicamente agora então seria considerado pirataria o tráfico negreiro. Então os navios eles tinham total liberdade, total direito de bombardear esses navios negreiros, e também a Marinha Britânica começou a fiscalizar os mares. 5 aninhos depois, em 1850, foi criada então a Lei Eusébio de Queiroz. E essa lei, ela definitivamente proibiu o tráfico de escravizados africanos para o Brasil. E embora não tenha definitivamente abolido a escravidão em si,
ela representou um passo importante no período abolicionista, justamente por reduzir o número de escravizados e corroborar contra o sistema escravista no Brasil. Passados mais 21 aninhos, foi criado a Lei do Ventre Livre, em 1871. E essa lei, ela dizia que filhos de escravizados nascidos a partir desta data seriam livres. Portanto, eles teriam que se manter sob ordem, sobre a tutela, digamos assim, dos senhores deles até 21 anos. E, para um escravizado chegar até 21 anos é complicado, mas depois de 21 anos, então tu estaria livre. Passados mais 14 aninhos, agora em 1885, foi criada a Lei do Sexagenário. Essa lei dizia que escravizados acima de 60 anos seriam livres. E sim, de fato, escravizados acima de 60 anos foram declarados homens livres, mas uma coisa que gerou uma série de intrigas foi o fato dessa emancipação não ser tão imediata e não ser tão completa. E, finalmente, em 1888, mais especificamente 13 de maio de 1838, foi assinado pela Princesa Isabel a Lei Áurea, a lei que de fato acabou com a escravidão no Brasil. A Lei Áurea foi a maior lei do período abolicionista, a mais importante, justamente por declarar oficialmente a abolição completa e imediata de todos os escravizados do país. Para encerrar, então, minha participação no vídeo, é muito importante dizer que todo esse período que aconteceu, todo esse período abolicionista e então o fim da escravização, a abolição da escravização, não resolveu de forma imediata todos os problemas sociais e econômicos enfrentados pelos ex-escravizados. Mesmo sendo considerados agora homens livres, mulheres livres, eles continuaram sofrendo discriminação, desigualdade e ainda precisaram lutar pelos seus direitos. Como o racismo e a cultura negra influenciam nos dias de hoje? Bom, vale começar explicando o que é o racismo estrutural, que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas entendem o que é. Basicamente, o racismo estrutural é uma sociedade que é feita, criada, estruturada para botar o branco no topo e o negro embaixo. A gente pode ver muito isso nas margens da sociedade, como as favelas, por exemplo, que a maioria da população que vive lá é negra. Também a gente pode ver isso em cargos de alto poder, onde raramente pessoas negras ocupam essas posições, como senador, deputado, vereador, presidente. A gente raramente vê pessoas negras ocupando esses cargos. E por mais que o racismo estrutural esteja enraizado na sociedade, é possível combatê-lo. Como, por exemplo, por meio de práticas antirracistas e da criação de políticas públicas que promovam a inclusão de negros e indígenas, principalmente nas pautas econômicas, sociais e políticas do país. Como, por exemplo, ações afirmativas e a lei de cotas, que são exemplos de políticas que promovem a inclusão a fim de beneficiar os grupos que são prejudicados pelo racismo estrutural. Além disso, as políticas que promovem acesso às pessoas negras, acesso à educação, emprego, saúde e direitos básicos são fundamentais para a luta antirracista. É impossível falar de cultura brasileira sem falar de cultura negra, porque a cultura negra é a cultura brasileira. Nada de danças, línguas, músicas, costumes, gestos e religiões teriam sido criados sem a cultura negra. Então ela é muito importante para a criação da identidade brasileira. A gente pode ver muito isso, por exemplo, na música, como o samba, que também é uma dança. A gente pode ver isso na comida, como a feijoada, que surgiu nas senzalas, datas comemorativas como o carnaval. Tudo isso surgiu por causa da cultura negra que foi integrada na cultura brasileira. Então, a mensagem que a gente quer acabar passando com esse vídeo é que todos os erros que aconteceram já são para ficar no passado e que servem de exemplos para que não repetimos isso no futuro. Que tudo que já aconteceu ainda mais com a escravidão no Brasil, que é uma vergonha nacional isso, o Brasil aboliu a escravidão apenas em 1888, isso faz o quê? 100 e poucos anos, é uma vergonha, porque além de ser o último país da escravidão, ainda temos as raízes disso na nossa atual sociedade. Muitos casos racistas, preconceituosos por causa da cor da pele, e isso tem que acabar. Isso não traz benefícios e só malefícios para toda a sociedade em si, não só para o povo negro. Então, a gente agradece também toda a atenção que tu acabou assistindo esse vídeo. A gente espera que tu tenha compreendido o que a gente tentou falar, e é isso. Muito obrigado pela atenção.
Até mais!